Meu Deus. Glória a Deus. É o futuro da igreja, hein, irmãos? Tinha um irmão de São José, muito abençoado, ele já não está com a gente, está na glória com o Senhor. E ele falava que ele sempre orava pelos mais bagunceiros das crianças para ser pastor, para ser missionário, né? E ele tinha os alvos dele, que entrava uma criança barulhenta na igreja, eu falei, esse é meu alvo de oração. E ele era muito paciente, né? Ele falava, até tremia a gente de medo, né? Mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre paciência e perseverança. Tem um antigo autor, eu não consegui o nome dele, ele faz a citação dele, e ele falou que 3 coisas na caminhada cristã, e eu acredito que não só na caminhada cristã, eu acho que na vida de todo mundo, né? 3 coisas, ou você está indo para uma tempestade, ou você está no meio de uma tempestade, ou você está saindo de uma tempestade. Essas 3 situações fazem parte da vida, né? E principalmente da caminhada cristã. Quem aqui está no meio de uma tempestade? Pode levantar a mão. Ah, já levantou a mão ali também. Tem algumas pessoas. A gente fica meio, tá? Mas tudo bem. Só para me saber. Quem está saindo de uma tempestade? Está saindo de uma tempestade e todo o resto está indo para uma tempestade. Você não viu ainda, mas vai chegar, né? Não é meu desejo não, mas a vida é assim, a vida cristã é assim. E nós vamos ler um texto de Tiago. Tiago está ensinando paciência e perseverança em momentos difíceis. Paciência e perseverança. Tiago capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 7 a 11. Eu queria orar para que Deus pudesse estar falando aos nossos corações. Amém? Pai Santo, é tão bom estar na Tua presença. Como nós cantamos, a Tua graça nos basta, mas muitas vezes é tão difícil a gente entender isso. Momentos difíceis que nós passamos na nossa vida e às vezes a gente olha e busca uma explicação e às vezes a gente não consegue entender no momento, mas algo que com certeza o Senhor está presente em cada momento da nossa vida. E a Tua presença faz toda a diferença e no momento que a gente enxerga isso, a gente se acalma. Porque o Senhor é o Deus que acalma as tempestades. Aquele que nos dá a visão daquilo que a gente às vezes não vê. Então, nessa manhã, Deus, que o Senhor possa iluminar a mente de cada um de nós. Que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, falando aos corações de cada um que está aqui. Também, Deus, aquelas pessoas que vão assistir essa pregação mais tarde. Que o Senhor possa abençoar e cuidar e trabalhar mesmo, Deus, a mente e o coração nossa para que a gente descanse na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, a gente está estudando a carta de Tiago, está chegando ao final, né? E o contexto é de pessoas que foram dispersas, tá? É bom a gente saber o que está acontecendo com esse público, né? E Tiago era um homem experimentado na fé, né?
não é uma pessoa que está aconselhando uma igreja sem ter passado por muitas situações difíceis. Tiago é experimentado na fé, ele viveu com o Senhor, ele acompanhou, em determinado momento da vida dele, ele não cria que o próprio irmão de sangue dele fosse o Senhor, depois ele creu e ele fez parte da liderança da igreja e como líder da igreja, ele sofreu muitas situações difíceis e por isso que ele escreve uma carta com conhecimento de causa, né? E essas pessoas, elas foram expulsas pelo imperador Cláudio e perderam tudo. Era uma perseguição terrível, como se você tivesse que sair da sua casa com a sua família e você se levasse só a sua vida. E você teria que sair daquele ambiente que você estava acostumado para um outro ambiente que você às vezes não tinha nem perspectiva do que seria, e você vai construir do zero a sua vida, né? Esse era o ambiente em que Tiago escreve essa carta. E aí é uma carta prática, uma carta de vida cristã vivida, né, na prática. Por isso que ele faz alertas, né, encorajamentos, ele deixa bem claro para esses cristãos que quanto mais unidos eles estivessem, melhor eles enfrentariam todas as situações. Não é assim? Como família, ontem eu estava no aniversário da minha sobrinha, querida Laura, né? E a Jo quase fez uma pregação, né, de umas 2 horas e pouco, né? Mas ela estava falando de como é importante, quando a gente está passando por situações difíceis, ter pessoas ao nosso lado que estão nos ajudando, que estão nos amparando, né? E o que Tiago está querendo fortalecer é a unidade dessa igreja em torno de Cristo, né? E aí ele fala para pedir sabedoria, fala para pedir fé, são coisas que são extremamente necessárias para a gente caminhar, né? Paciência, perseverança, todas essas questões que a gente vai estar vendo nessa manhã. E às vezes a gente entra na vida cristã e a gente acha que vai ser uma vida muito tranquila e a gente espera que seja para muitos, né? Igual aquela criança, eu vi esses memes do menininho que chegou da escola, está tirando a mochilinha dele e tudo, assim, a mãe fala assim, e aí, como é que foi seu dia de escola? Eu falei assim, foi bem, mas eu não sei, amanhã eu vou ter que voltar, né? Às vezes, aquele menino, ele não tinha noção que a vida dele como na escola estaria só começando, né? Quanto tempo você estudou, né? A gente começa, alguns no prézinho, outros no primeiro ano, agora mudou o jeito que né, enumera essas coisas, depois você vai, alguns vão para a faculdade, outros não, mas é uma vida inteira de preparação, né? E quando você forma, o que você tem que fazer? Especialização, né? Para quem quer estudar. Então, eu já parei na metade, agora acabou. Tem alguns que não gostam muito de estudar. Mas então, a vida cristã, a gente entra na vida cristã com uma perspectiva. E quando a gente começa a conhecer e viver assim, com fervor a vida cristã, a gente vê que não é tão simples. Porque quanto mais a gente se dedica a buscar e seguir a Cristo, mais dificuldade a gente encontra que vem de encontro a gente. Não sei se você já percebeu isso como cristão. Paulo fala para Timóteo assim, todo aquele que quer viver a vida piedosa em Cristo será perseguido. Não está falando assim, vai ser perseguido. Porque a vida cristã, ela não tem nada melhor, sempre falo isso, mas ela é cheia de obstáculos, né? E a tempestade vem. Às vezes a gente não está enxergando, mas a tempestade vem de encontro, né? Então, Tiago, ele dá alguns conselhos para uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja que está todo mundo buscando um caminho, né? Para não se desviar do propósito de Deus, né? Então, esse povo perseguido, esse povo que estava sendo, às vezes até martirizado, eles precisavam, né, de
no final da carta agora, uma perspectiva de esperança. Esperança que nós temos em Cristo, né? Então ele dá alguns conselhos, né, para quem está na tempestade, para quem está caminhando no meio da perseguição. E primeiro ele começa a mostrar aquilo que aquelas pessoas às vezes não estavam vendo, né? E eu acho que é interessante que ele fala assim sobre a vinda do Senhor. Em 3 versículos, no 7, no 8 e no 9, ele fala sobre isso. Ele fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, né? Depois, no 8, ele fala assim: pois a vinda do Senhor está próxima. E no 9, ele fala: eis que o juiz está às portas. A gente sabe que ele escreveu esse livro muito tempo atrás, Jesus não voltou ainda. Mas a gente tinha que pensar um pouco sobre viver sobre a perspectiva da vinda iminente do Senhor. Você já pensou nisso? Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu não sei o dia, você não sabe o dia, ninguém sabe, mas ele pode voltar. E se ele voltasse hoje, como eu seria encontrado? Para aquelas pessoas, a vinda de Jesus era um escape, era um alívio. Porque enquanto Jesus não viesse, eles sabiam que eles estavam num mundo perverso, num mundo cheio de pecado, num mundo que os iria perseguir. Essa era a perspectiva deles, porque o cristianismo naquela época era profundamente perseguido. Ser cristão era muito complicado, por várias situações, né? Como a gente tem um pouco mais de tranquilidade hoje para pregar, para falar do Evangelho, a gente poderia enxergar, se você começar a ler a história da igreja perseguida, né? Seguir os Portas Abertas e ver a história da igreja perseguida em alguns locais, no Irã, né? Na Arábia, em alguns países que são na Coreia do Norte, em que se você for pego com uma porçãozinha da Bíblia, você é preso, né? De uma forma tão severa. E como a gente tem um pouco de liberdade, a gente esquece. E a gente às vezes até pensa, tomara que ele não venha agora, que está tão boa a minha vida, né? E não é essa a questão, a perspectiva do Evangelho e de quem segue o Evangelho é que a vida é difícil, porque não deveria ser para nós tranquilo viver num mundo de pecado, em que o pecado a gente convive com ele todo o tempo, né? Inclusive o nosso próprio. O pecado tem que fazer mal para nós. As coisas que a gente ouve tem que causar um mal no nosso coração. Porque o pecado vai contra a santidade de Deus, né? Então, Tiago, ele fala para eles assim: vocês estão passando por um momento difícil, mas olha, o Senhor vem. O Senhor está vindo. A parousia, no grego que fala, é a vinda, a chegada do Senhor. Então, a perspectiva de muitos deles, inclusive de Paulo, de Pedro, se a gente lê as cartas deles, eles viviam como se o Senhor voltasse muito rápido, né? Por isso que Pedro fala assim: não retarde o Senhor a sua promessa, né? Como alguns têm duvidado, porque as pessoas estavam falando: mas será que o Senhor não vem? Será que Ele não vem? A gente está passando por tantos problemas e o Senhor não vem, né? Mas existe o tempo de Deus. O tempo de Deus a gente tem que esperar no Senhor, né? Mas ela é iminente, a qualquer momento, né? A qualquer momento Ele vem. Eu não sei, né? Olha 1 Pedro 4,7, um pouquinho para frente desse texto que nós estamos lendo. Paulo está escrevendo também para uma igreja, para um povo perseguido, um povo sofrido. Ele fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, né? Então,
Também Pedro, também Paulo, também todos eles, se a gente começar o autor de Hebreus, todos eles tinham na vida cristã uma perspectiva da vinda do Senhor. Então, quando eles pensavam nisso, eles passavam a dar valor àquilo que realmente tem valor, né? Relacionamento com pessoas que nós amamos, principalmente o relacionamento com Deus, buscar permanentemente, constantemente a vontade de Deus, para que eu caminhe com Ele, debaixo da graça, debaixo da vontade, daquilo que Ele tem para nós. A perspectiva muda. Eu não vou começar a viver a vida conforme eu quero, mas eu vou pensar, será que é essa a vontade do Senhor? Isso vai estar constantemente no nosso coração, tem que estar constantemente no meu e no seu coração. Qual que é a vontade de Deus? E também, para a nossa vida curta que nós temos, o sofrimento é passageiro, né? Porque um dia a gente vai estar, quando o Senhor voltar, a gente vai estar com Ele na glória e não vai haver mais pecado. Sofrimento, dor, não vai haver mais, né? O Apocalipse fala que as lágrimas dos nossos olhos Ele vai enxergar, né? Romanos 8, 18. Então, sempre que você lê a carta, você pode saber que quem está escrevendo a carta não estava com uma vida tranquila, né? Muitas das cartas que Paulo escreveu, ele estava na prisão. Mas essa visão, né, da vinda do Senhor, da justiça de Deus, do amor de Deus, era tão forte que eles viviam com uma esperança, né? Por isso que Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Romanos 8,18, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não é esperançoso para nós? Né? Quando você vê, começa a enxergar o mundo da perspectiva de um cristão que realmente ama o Senhor e caminha com o Senhor, a perspectiva é diferente. E é isso que Tiago começa a falar para essas pessoas, né? Depois de tanta repreensão, tanto alerta, ele começa com, olha, vocês sejam pacientes porque o Senhor vem. E aí aquelas pessoas começam a parar um pouquinho para pensar em tudo que eles estão vivendo e começa a ter a esperança que às vezes você se perde, né? Às vezes a tempestade é tão violenta que a gente perde um pouco essa perspectiva da vinda do Senhor, daquilo que Deus tem feito por nós. A gente esquece o que nós já passamos e que Ele já nos livrou, né? A gente às vezes esquece a tempestade que nós já passamos, mas de todas Ele tem nos livrado, amém? Crê nisso? Espero que você entenda isso. E aí Paulo começa a dar uma perspectiva. Olhe para aquilo que eu vou falar para vocês. E ele começa com a perspectiva na visão de uma fazenda, de um lavrador. Versículo 8, no versículo 7 mesmo ele fala, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Se você já viveu em fazenda, em roça, né? A gente que come o feijão e come o milho verde, né, que é tão gostoso, bolo de milho verde, todas essas coisas, a gente não sabe o trabalho que dá para a pessoa que planta, né? Ela ara a terra, né, prepara a terra, planta a semente e faz tudo que ela tem que fazer, mas tem que aguardar o quê? A chuva, né? E a chuva depende da gente? Não. Não, depende de Deus. Então ele está falando, olha, ele ara a terra, ele prepara para o precioso fruto. Ele não está vendo ainda, ele está fazendo, está plantando ali a semente. Cobra a semente ali, um trabalho árduo. A mão de quem usa a enxada é uma mão calejada, né? E graças a Deus, porque tem pessoas que ainda trabalham na roça, né? Porque está sumindo, né? Mas trabalha com árduo e prepara tudo direitinho e espera, né?
O meu cunhado, ele fala assim, eu vou plantar o feijão da seca, né? Ele trabalha muito na roça. O feijão da seca é um feijão fora do tempo, em que você tem que regar, né? Você tem que preparar a terra e regar você mesmo de alguma forma. E às vezes o feijão da seca dá mais lucro do que o feijão das águas, né? Porque é uma época que quase ninguém tem feijão novo. Então, assim, é um trabalho árduo, né? E aquilo que depende da gente, a gente tem que continuar fazendo, caminhar, continuar confiando. Porque a chuva vem, né? Para regar a terra, para que o fruto possa produzir. Jesus contou muitas parábolas sobre isso, sobre até mesmo, né? Nós, quando plantamos a semente do Evangelho, né? A gente planta, a gente prepara o terreno, a gente planta e quem faz crescer é o Senhor, né? Então, aí quando Tiago está falando para esse povo, que é um povo agrícola, eles entendem bem. Eles sofrem para plantar, sofrem para semear, mas tem momentos em que eles não têm domínio sobre o que eles estão fazendo. E aí eles têm que confiar em Deus. Aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer, mas aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer, mas a gente tem que confiar plenamente em Deus. Que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, se você está no meio de um momento difícil, atravessando um momento difícil, você tem que ter essa certeza, Deus vai mandar chuva na hora certa. Ele fala assim, as primeiras e as últimas chuvas, né? Porque quando você planta, você precisa regar, né? E a chuva vem e rega aquela plantação. E no final, se a chuva não vier, aquela planta seca. Aí vem a chuva que vai dar mais vida para aquelas plantas, para aqueles grãos, né? Nascer com força e bonito, né? Quando você pega aquela espiga de milho bonita, né? Toda, né? Que você já põe ali na brasa para você comer aquele milho, né? Então, né? E aí ele fala assim, o precioso fruto da terra. Então, a primeira questão, ele fala sobre isso. E depois ele fala sobre uma coisa que é fortalecer o coração de vocês. Irmãos, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. No momento que tiver difícil, fortaleça o seu coração. E quem que é o nosso exemplo e modelo de uma pessoa que foi forte, né? 1 Pedro 5,10... É pertinho aí, os textos não estão tão longe. Ele fala assim, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus da graça, que nos chamou em Cristo Jesus, né? Essa é a questão da nossa salvação em Cristo. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, quando a gente está passando por momentos difíceis, esse Deus maravilhoso, que passou por momentos difíceis também, e sabe o que é padecer, né? Portanto, ele não pecou, mas ele também, vendo o nosso sofrimento, se compadece de nós e nos usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. As tempestades vêm para que a gente seja, sabe como que é você forjar, né? Tirar o que é impuro de dentro de um metal, né? Através da forja, do fogo, né? E ele vem para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o Deus que fortalece o nosso coração nos momentos difíceis, que age onde a gente não tem como agir, né? E ele fala de novo que a vinda do Senhor está próxima, né? Sempre dando uma esperança,
um caminho, né? Fazendo a gente enxergar aquilo que a gente não enxerga, né? Fazendo a gente não desanimar nas questões difíceis que nós atravessamos e que nós vamos atravessar, né? Esse é uma condição. E depois ele fala, irmãos, não queixeis uns dos outros. É interessante essa passagem, esse meio aí, ele fala sobre essa questão. Quando você perde a paciência com Deus, você já perdeu a paciência com Deus em algum momento? Né? O salmista às vezes fala, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto desse jeito? O salmista falava isso, né? Contudo, depois ele glorificava o nome do Senhor. Mas às vezes a gente está passando por um momento tão difícil que a gente fica impaciente com Deus. Mas a gente não fala, Deus, eu estou bravo com o Senhor. Não. Né? Eu desconto na pessoa que está do meu lado mais fraco. Né? É preferível, né? Eu pôr culpa no irmão do que pôr culpa em Deus. Estou sofrendo, é culpa da igreja, é culpa do irmão, culpa do pastor, seja do que for. Né? E ele fala assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Se você está passando um momento difícil, não olha para o irmão, não põe culpa no irmão, para um pouquinho. Né? E ele fala assim, para vocês não serem julgados, né? Eis que o juiz está à porta. Deus é o nosso juiz. Então, se eu estou passando por um momento difícil, eu tenho que colocar as minhas dores, as minhas circunstâncias diante de Deus. Não posso arrumar um culpado. Né? Lembra de Adão quando ele peca, né? E Deus chama ele, Adão, onde estás? Né? Ele falou, porque estava nu, eu vi que o Senhor estava chegando, eu me escondi. Né? Aí Deus fala, mas quem te falou que você estava nu? Né? Quem te mostrou? Né? Aí ele fala assim, eu que eu comi do fruto. E aí ele fala, a mulher que o Senhor me deu. Né? Ele não fala, eu pequei, Senhor. Não, a mulher que o Senhor me deu a fruta, eu comi. Porque nós temos a natureza de pecado que procura um culpado. Alguém é culpado do que eu estou passando. E aí eu agrido o irmão. A minha revolta, às vezes, ela se dá num momento em que eu tenho que tratar isso com Deus, para não me queixar e não ferir outras pessoas. Né? Nós temos que nos unir nos momentos difíceis, não nos separar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o sofrimento faz com que a gente se separe, né? E Tiago, ele fala assim, ele é um irmão amoroso, um irmão mais velho amoroso, que está ensinando a igreja a caminhar, né? Para que a igreja pare de ser tão murmurante, né? Tem uma história de um menino que ficou cego e ele ficou muito amargo. Ele perdeu a vista e ficou muito amargo. E ficava só dentro de casa, chutava tudo, brigando com tudo. E aquela situação está ficando insuportável dentro da casa dele. Ele não admitia essa questão, essa condição dele. E o pai dele um dia entrou no quarto dele e falou assim, levanta daí. Não vou levantar, o que você tem comigo, com a minha vida? Olha o que está acontecendo comigo, e só queixava. Eu falei, você vai levantar daqui e outra coisa, eu vou te dar uma tarefa, você vai fazer. Você vai limpar toda a janela de toda a nossa casa. Eu não posso fazer isso, eu estou cego e tal. Você vai fazer isso que eu estou te mandando e vai parar de reclamar. Você vai arrumar o balde, arrumar os panos, arrumar a água, arrumar tudo e você vai fazer esse serviço. Você tem que parar de ficar só dentro do quarto, parado em casa e tal. E aquele menino falou, o pai saiu, aquele menino falou assim, agora eu vou fazer isso mesmo, vou subir na escada, vou fazer tudo isso, tomara que eu caia e quebre o pescoço, aí meu pai vai ficar o resto da vida com dor na consciência. E foi com raiva, foi fazendo aquilo, limpando a janela e tudo do jeito que ele está, ia tateando, encontrava a janela e limpava e tudo do jeito que ele podia. E o amigo dele, depois do tempo dele estar contando essa história, falou, mas por que aconteceu? Por que você mudou? Por que você hoje está, mesmo cego, você busca viver, né?
Ele falou assim, é que eu descobri naquele dia que o meu pai estava o tempo todo do meu lado, cuidando de mim. E aí eu parei um pouco para pensar na minha vida, né? Eu tenho que viver apesar das circunstâncias. Eu tenho que viver, né? E Tiago está falando para esse grupo de pessoas, para essa igreja, vamos viver, pare de reclamar, viva a vida cristã com fervor, porque o Senhor vem, porque o Senhor é muito melhor do que tudo, do que o sofrimento que a gente está vivendo é passageiro, né? É isso que Tiago está querendo que essa igreja perceba, né? E é isso que nós, como cristãos, temos que perceber. Quando você recebe conselho de uma pessoa sofrida, mas que venceu, você dá valor, não é mesmo? Quando uma pessoa te dá um conselho, mas ela nunca passou pelo que você está passando, você fala, ela nunca viveu o que eu vi, não está sentindo o que eu estou sentindo. Mas quando vem uma pessoa que sofreu muito mais do que você sofreu, que você está sofrendo, e te dá um conselho, você fala, peraí, alguma coisa tem de diferente. Aquilo faz sentido, né? Tiago não estava dando um conselho do que ele não viveu, ele estava dando um conselho do que ele realmente tinha vivido. Sabia como que deve ser vivida a vida cristã, com otimismo, com esperança, com amor, partilhando o que você tem, né? Tudo isso ele fala no livro dele. Caminhando diante do Senhor, olhando para o Senhor, né? E continuar caminhando. Amém, irmãos? Estão comigo ou estão dormindo? Amém. Às vezes a gente não dá uns gritos, o pessoal dorme, né? Então vamos acordar. Depois, Tiago, ele tira essa questão do ensino e ele vem para o ensino dos profetas, né? Irmãos, versículo 10, irmãos, tomar por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, qual que é o profeta preferido seu? Você tem um profeta preferido? Eu sei que a gente vê os personagens da Bíblia, chama tanta atenção, eu sempre cito José, eu gosto muito de José, gosto de Daniel, né? Mas às vezes você tem um profeta que, sabe, te chama atenção, né? Jeremias, Ezequiel. E Tiago está falando, e quando fala com esse público aqui, eles sabem, eles conheciam. Ele não está falando para um público que não conhece os profetas. Ele está falando para um público que conhece profundamente, porque eles sabiam a Bíblia de cor. E quando falava da vida dos profetas, eles conheciam a vida dos profetas. Quando falava de Jeremias, eles sabiam que Jeremias ia ser sofrido, né? Ele vem falando de algo que estava enraizado, né, na vida daqueles homens, né? E às vezes a gente vê e lê a Bíblia e parece que é algo tão distante, mas a gente tem que pegar eles como modelo. O que esses homens passaram na vida deles, o que eles viveram e como que eles se mantiveram tão firmes, tão fiéis ao Senhor, né? O primeiro exemplo que nós temos é Jesus. 1 Pedro 2,21. Pedro está sendo bem lido hoje também. 1 Pedro 2,21. Ele fala assim, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. O primeiro modelo e exemplo que nós temos, Jesus, que fala para nós, olha, você tem que carregar sua cruz. Eu sou o modelo. Depois você pode ver, assim, alguns profetas, Oséias, por exemplo. Deus fala para Oséias, Oséias, procura uma mulher que vai adulterar, né? Uma mulher adúltera. Case com ela. E Oséias vai e casa com uma mulher adúltera. E o exemplo de Oséias ele casou com uma mulher e Deus tem um povo, que é o seu povo, que é adúltero, né? E Deus é fiel, e não deixa de ser fiel. Mas por que esse povo adultera? Então, a vida dos profetas era uma vida sofrida, né?
Miqueias, ele foi difamado, né? Na condição de profeta. Zacarias foi assassinado, né? Isaías, ele foi colocado dentro de um tronco e cerrado ao meio. Imagina, né? Jeremias, ele foi jogado num fosso, porque falava a verdade, né? E é interessante de Jeremias, que Deus fala para ele assim, olha, você vai falar para um povo, Jeremias 7:27, não precisa abrir não. Ele fala, você vai pregar para um povo que não vai ouvir. Já pensou isso? Se Deus fala assim, olha, eu quero que você vá e saia da sua terra, da sua parentela, né, como falou para Abraão, você vai lá para Moçambique, eu vou deixar você num lugar em que você vai pregar para um povo duro de coração que não vai te ouvir. Aí que você fala, bom Deus, será que eles não vão ouvir? Eu não vou. Né? O Senhor já está falando para mim o que vai acontecer lá e eu não vou. Né? Mas Deus fala, prega. Porque tudo que você falar, tudo que você pregar, vai ficar como semente, vai ser frutos lá na frente. E ele vai ser como exemplo e modelo, né? Jesus fala assim, Jerusalém, vocês mataram os profetas, perseguiram, mataram os profetas, apedrejaram os meus mensageiros. Né? Porque era um povo duro de coração. Então, ele está falando assim, olha, vocês lembram dos profetas? Eles pregavam e eles eram rejeitados pela pregação, sofreram, mas se mantiveram fiéis. Então, quando eles ouvem esses conselhos, eles sabem exatamente o que Tiago está falando para eles. Né? Se você não tem uma referência, falo para você e aconselho você a estudar a vida de um profeta. Pega um, essa aqui é pequenininho, né? Jonas, né? O profeta que desobediente, né? De certa forma. Leia, né? Estude, conheça, e aí você vai começar, né? Mas nós temos também exemplo de pessoas que sofreram pelo Evangelho, né? Tem um pregador, John Wesley, e ele pregou um sermão na igreja em que várias das pessoas que eram os ouvintes da pregação dele eram senhores de escravos. E ele prega um sermão contra a escravatura, né? Contra a escravidão. E ele prega aquele sermão com veemência. O que acontece na igreja? Eles quebram a igreja inteira, põe fogo nas cadeiras, mas ele pregou aquilo que ele tinha que pregar, né? A gente vê Lutero que sofreu por viver, né, o Evangelho, né? Tem um pregador, Richard Wurmbrand, o nome dele é difícil. Ele era preso e castigado numa gaiola de pregos, tá? Eles punham uma gaiola que só cabia ele, fechava a gaiola, tinha prego pontudo em tudo quanto é lado, e ele tinha que ficar em pé. Quando ele cansava, ele firmava um pouco o joelho assim, sentia dor por todo lado. Né? Então, assim, leia história, biografia de pessoas que viveram o Evangelho em lugar de perseguição. Né? Leia, conheça, porque aí quando você passar por um momento, fala, não passei metade do que essa pessoa passou. Né? Bonhoeffer, ele foi morto no nazismo, porque ele lutou contra Hitler, contra o nazismo. Então, são tantas histórias, biografias, né, de tantas pessoas que fizeram parte da história, né, que se você fala assim, pastor, você está falando só de homem, não fala de mulher? Misógino, né? Acho que é isso que fala. Então, Lotte Moon, uma missionária da Igreja Batista, ela foi pioneira no trabalho missionário na China. Ela viveu 40 anos na China pregando o Evangelho. Pega a história dessa mulher, leia. Né? Tem algumas, a Suzanne Wesley, que é mãe de John Wesley, ela é considerada a mãe do metodismo, né, da Igreja Metodista, né? Teve 19 filhos, 9 morreram quando eram pequenos, né, bebês ainda. Era pobre, né, marido desempregado, e ela tinha uma vida de oração tão intensa. Escreveu
muitos livros, muitas coisas. Leia a biografia dela, né? Então, são tantas, né? Se você pega assim, história de mulheres missionárias, você põe no Google lá, você vai ver várias, né? Vê se tem livro dela, compra livros. Compra livro de homens, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, tem a história também, a biografia dele, leia. Sadhu Sundar Singh, que foi um cristão indiano, eu falei hoje para o pessoal ali, mas que vida sofrida, mas debaixo da graça de Deus, né? Começa a ler alguma biografia de alguém, né? Tenha isso como compromisso. Porque quando você começa a ler, às vezes você fica com vergonha da sua vida cristã. Isso é bom. Fala, não, eu tenho que parar um pouco de reclamar de algumas coisas que acontecem comigo, porque olha que essas pessoas passaram, né? O John Bunyan mesmo, ele foi preso e ele tinha uma filha cega, né? E o único objetivo, né? A única condição que ele tinha para ser solto é negar o evangelho e não pregar mais Cristo. Agora você imagina, você está preso e o cara fala, olha, se você não falar de Cristo, sair daqui e ficar quietinho, não falar de Cristo, você está livre. Você pode voltar para sua esposa, para sua filha, para sua família. E ele falou não. Né? Foi preso por mais de 10 anos. Lá ele escreveu O Peregrino e outros livros, A Peregrina e outros livros. Né? Então, o que Tiago está falando aqui, ó, olhe para a vida dos profetas, olha para a vida de homens de Deus que viveram o Evangelho com fervor, mesmo com tanta circunstância, com tempestades ferozes, né? Veja a vida de Paulo, né? Leia a vida de Paulo, conheça mais Paulo, tudo que ele sofreu. E depois, no final, ele dá um exemplo de um homem, né? Que é o exemplo de Jó. Eis que temos por felizes a perseverança e firme tendes ouvido da paciência de Jó. Essa é a única citação no Novo Testamento de Jó. Mas se você falasse para esse povo sobre Jó, todos eles também conheciam a história de Jó de cor. Sabiam que Jó tinha sofrido, né? É lógico, né, que todos conheciam a história de Jó. E o ápice da história de Jó, né, no fim, é que Deus demonstra a graça, a misericórdia e o amor por Jó e devolve tudo em muito maior quantidade do que ele tinha. Então, quando você vê a história de Jó, e Jó naquele sofrimento, e ele fala assim, bendito seja o nome do Senhor, é o que Tiago está falando, olha, vocês veem a vida dos profetas e, por fim, a pessoa que é o símbolo do sofrimento, inclusive a paciência de Jó é exaltada em todos os lugares, né? Eu vou falar sobre Jó para vocês. Será que você está passando o que Jó passou? Né? Será que você está passando aí? Não é Jó não, tá? Você pega uma pessoa da Bíblia que sofreu menos. Fala, será que você está passando é o que essa pessoa já passou? Né? Não é para ficar insensível ao que nós passamos, tá, irmãos? Mas às vezes, quando a gente olha para um quadro que é muito mais trágico do que a gente pode imaginar, a gente para pensar sobre o meu sofrimento ser tão grande, né? Teve um senhor que foi numa cidade e falou assim, eu vou resolver todos os problemas de todos vocês, né? Aí todo mundo ficou desconfiado, falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um varal aqui e todos vocês vão pegar um problema seu e vão colocar no varal. O maior problema que vocês têm. E aquele varal se encheu de coisas, né? De escritos. Aí ele falou assim, agora vocês vão pegar um problema que não é seu. Aí eles foram pegar, leram, e falou assim, todos eles têm solução. Quando o problema não é meu, eu tenho solução para ele. Quando o problema é meu, não tem solução. Né? Mas quando o problema não é nosso e não tem solução
para Deus. Amém? Deus tem a solução. O que a gente pode tirar de ensino, né? Primeiro, é que a tempestade faz parte da nossa vida, né? Se nós não estamos dentro, ou se nós já saímos, pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai chegar. E isso não é um desejo, isso é uma constatação, né? Quando a gente está entrando e caminhando na nossa vida, nós temos que olhar para quem? Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não desvie os olhos do Senhor. Esse é o segundo conselho que eu te dou. Outra coisa, olhar para exemplos e modelos da história. Não só da história bíblica, mas da história cristã, de uma forma geral. Tem tantos exemplos e modelos. Um livro que eu sempre falo para a pessoa ler é o livro O Refúgio Secreto, de uma mulher chamada Corrie ten Boom. É tão maravilhoso esse livro. O filme é muito bom, mas o livro é tão especial. É de fácil leitura. A Corrie ten Boom e o pai dela, eles acolhiam judeus, né, que estavam sendo perseguidos na época do nazismo. Eles fizeram um quarto no fundo, né? Por isso que é o refúgio secreto. Eles escondiam o judeu ali, depois eles conseguiam um jeito daqueles judeus fugirem da Holanda na época da perseguição severa do nazismo lá, né? Até que no decorrer do tempo eles são presos e ela vai para um campo de concentração. A irmã dela morre, mas a vida dela é uma vida de ensino a compaixão, perdão. É algo maravilhoso, né? Então, assista, leia, procure conhecer mais pessoas que sofreram por amor de Cristo, né? O Richard Wurmbrand, que eu falei, ele tem um livro assim, Torturados pelo Amor de Cristo. Torturados pelo Amor de Cristo. Ele tem até a imagem dele, tá? Tem no YouTube, você põe o nome dele, você vê ele até falando sobre a perseguição do que ele sofreu. E o último ponto é que eu queria que você abrisse Isaías 43:2, é o último texto que nós vamos ler. É que você tenha a consciência de que Deus está presente no processo. Deus não está assim alheio a tudo que você está sofrendo, a tempestade que você está vivendo. Não. Deus está presente. Ele fala aqui no 43:2: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Não é uma passagem que nos dá uma profunda esperança, né? Mesmo com dificuldade, a presença de Deus tem nos guardado, tem nos preservado, né? E nem mesmo a morte pode conter o poder do nosso Deus, né? Nem mesmo a morte, porque Ele venceu a morte, né? E crendo nele, nós temos a certeza que um dia nós ressuscitaremos, né? Estaremos na presença dele. Então, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é temporário. Essa é a grande lição de Tiago para esse povo. É a grande lição, né? Como você vai enfrentar o problema é dessa forma. Olha para o Senhor, visualize o que Ele tem para você, visualize essa grande promessa, mas não é só isso, não é só lá na frente que você vai ver o Senhor, Ele está junto com você no processo todo. Nunca deixou de estar junto com você. Amém? Vamos orar? Vamos orar.
lembre-se, tá? Você que está aqui, que a única forma da gente entender essa visão é tendo Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus tem que ser Senhor da sua vida. Tiago não está escrevendo para pessoas que não conhecem ao Senhor. Ele está escrevendo pessoas para que conhecem e se renderam ao Senhor. Aí que está a esperança, né? As pessoas que estão passando por tempestade, que não conhecem a Cristo, não têm a solução, não conseguem enxergar. Pode até passar pela tempestade de uma forma ou de outra, mas não vão enxergar a presença de Deus no meio, né? Acho que vão vencer pelo esforço próprio, não é. A vitória nossa só vem quando a gente tem a confiança plena no Senhor, só Ele, tá? Então coloca essa situação, você que levantou a mão, que está passando por um momento difícil, coloca isso diante do Senhor, né? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente para a gente orar junto, faça, tranquilo, a gente vai orar junto, tá? Se quiser ficar no seu lugar mesmo também, a gente vai orar, vamos cantar uma canção. Qual canção? Vitorioso és, né? Ele é mesmo, né? Então vamos louvar o Senhor. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Assim, Deus, como o Tiago levou através da carta dele a irmãos amados, a esperança, paciência e perseverança, Deus, diante das circunstâncias difíceis que eles estavam atravessando. Nós mesmos, como cristãos, muitas vezes passamos por momentos difíceis, mas nós podemos ter a certeza plena, Deus, que o Senhor está com a gente, né? Em todos os momentos, o Senhor está presente. E o Senhor está nos ensinando nesses momentos. Nós estamos aprendendo com o Senhor. O Senhor vai moldando o nosso caráter através das circunstâncias que nós vivemos, para que a gente se pareça mais com Cristo, que é o nosso modelo máximo. E como Ele sofreu e venceu, também nós podemos vencer nele, segundo a Tua vontade, o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?